Boa noite, bom dia, boa tarde a você que está assistindo o programa, no momento que você está assistindo. Meu nome é Luciano Santos, estamos aqui no programa Quarta Força FC. Quero falar um pouquinho sobre o assunto do momento, o grande assunto que é Diego Armando Maradona, o seu falecimento, Diego Armando Maradona, que para mim foi o maior que eu vi jogar. E eu quero falar um pouquinho sobre as polêmicas, quem foi, qual foi a história dele, falar um pouquinho da sua vida fora, mostrar para vocês a diferença do porquê os argentinos endeusam, né? Tem todo esse, chama ele de Deus, né? Diego Armando Maradona. Aqui no Brasil isso não é tão comum, apesar que quando há uma morte de um gênio, a gente fala bastante, algumas pessoas até criticam, né? A atenção que a gente dá, mas Diego Armando Maradona é necessário falar porque ele teve uma voz muito ativa, ele foi muito polêmico, ele foi muito rebelde, ele jogou muita bola mesmo, né? Muito mesmo. Deu gosto. Eu que tive o prazer de ver ele jogar em alguns dos clubes que eu vou estar passando aqui, eu posso dizer que eu parava para assistir Diego Armando Maradona e realmente para mim o maior que eu vi jogar. Beleza? Então, lembrando, aqui do meu lado, aí do meu lado tem o apoio da Empório Camargo que nos apoia esse programa. E não esqueça, na descrição, se você está assistindo aqui no Facebook, vai lá no YouTube, aqui o link está aqui embaixo, né? Aqui embaixo, isso, aqui embaixo, para você ir lá, se inscrever no canal e concorrer a um prêmio, tá? Vai ser sorteado no começo do mês, você tem até segunda-feira para se inscrever lá no canal. Aproveita, assiste esse vídeo, se inscreva lá no YouTube e também curta, compartilhe aqui no Facebook, tá bom? Vamos ter muitas novidades, vamos falar muito a respeito de prêmios para você, o nosso fã aqui do programa Quarta Força, beleza? Sem mais delongas, eu vou estar passando aqui, eu vou começar falando sobre como foi Diego Armando Maradona, onde surgiu. Diego Armando Maradona, só deixa eu mudar aqui a minha transição aqui da web, pronto, está aqui. Diego Armando Maradona, ele começa no Argentino Júnior em 1976, vale lembrar que Diego Armando Maradona, ele vem de uma família pobre, né? Morava em uma favela, e um dos seus amigos passou numa peneira do Argentino Júnior, muito jovem, com 10 anos, e chegando lá, ele começou a comentar. Alguns treinadores falavam que ele era muito bom, ele realmente não vingou, mas falava que era muito bom. Ele falava: eu tenho um amigo, um baixinho de 1,65 m, que joga muito mais bola do que eu. E de tanta insistência, fez com que os olheiros fossem lá é, ver quem era esse baixinho, o que ele tinha de tão especial que era falado sobre isso. E realmente era um jogador excepcional. Eles estranharam a idade, né? 9 anos de idade. Conversaram com a mãe, pediram autorização e ele foi para o Argentino Júnior e começou toda a sua carreira no futebol, a base, né, infantil, juvenil, tudo no Argentino Júnior. E o destaque já foi imediato. Com 16 anos ele estreia no profissional do Argentino Júnior, né? E se torna um grande jogador desde então, né? Só para a gente dar um parênteses aqui, vamos falar um pouquinho. Vale lembrar que em 1976 a Argentina passava por um momento muito difícil, principalmente de questionamentos no seu futebol, né? Os seus vizinhos, né, regionais, como Brasil, Uruguai, eram campeões do mundo, né? Já tinham ganhado uma Copa do Mundo, o Uruguai era bicampeão, o Brasil era tricampeão no momento, tinha ganho 70, era recente o tricampeonato do Brasil. O Brasil tinha o melhor jogador do mundo, o Pelé. Então na Argentina ficava se perguntando quando que iria surgir um grande jogador, um jogador que pudesse liderar o esquadrão argentino para poder ser um novo Pelé, um Pelé argentino, né? Então tinha esse questionamento lá na Argentina e então ele sempre procurava esse grande jogador. E esse grande jogador apareceu com o Diego Armando Maradona. Vale lembrar que em 78 tem a Copa do Mundo na Argentina, e em 78 há muitos questionamentos por que Maradona não foi. Maradona chegou a participar, tá, da seleção, ser convocado nas eliminatórias, chegou a ser convocado para a Copa do Mundo, né, numa lista de 30 jogadores, vão apenas 23, e no último corte ele foi cortado. Então, a Maradona até em vida, né, sempre reclamou bastante do porquê que ele não foi convocado, aí está, e praticamente tiraram um título do Maradona. Maradona poderia ser bicampeão do mundo, caso tivesse sido chamado, né, para ser no banco de reserva, para disputar a Copa de 78, que foi na Argentina, e a Argentina levantou o caneco.
tá bom? Só um parênteses para a gente continuar essa história. Não quero me alongar muito, mas tem muitos detalhes. Nossa, é rica a biografia do Maradona. Maradona, em 1981, ele jogou. Com o Argentino Júnior, ele nunca teve chance de ser campeão. Tinha times mais fortes que o Argentino Júnior, mas o Argentino Júnior o destacou para o cenário do futebol argentino. E aí foi contratado para o Boca Juniors em 1981 e 82. Foi a permanência de Diego Armando Maradona. Ele chega a ganhar o campeonato metropolitano, né? Ele não chega a ganhar o campeonato argentino, né? Era que é chamado Metropolitano de 81, ele ganha com o Boca Juniors. O Boca Juniors que fazia um tempo já que não ganhava campeonato e via no River Plate seu maior adversário ganhando títulos. Então o Boca foi buscar o melhor jogador argentino no momento para que o time do Boca Juniors ganhasse. E para o Maradona isso foi muito importante porque ele era torcedor do Boca Juniors, né? Um fã, um admirador do Boca Juniors, né? Desde a sua infância, então era um sonho realizado jogar no Boca Juniors, beleza? Em 1982, pessoal, é ano de Copa do Mundo e ele é transferido, vamos falar Copa do Mundo, e nesse ano ele é transferido para o Barcelona, mas antes tem uma Copa do Mundo para ele disputar. E nessa Copa do Mundo, ele é o grande jogador da Argentina nessa Copa do Mundo, enfrenta o nosso Brasil de 82, a melhor seleção que já teve em Copas do Mundo, isso não sou eu que falo, todos no mundo inteiro ama aquela seleção que infelizmente não conseguiu ganhar o título ali na Itália em 1982. Né? Ele joga esse jogo contra o Brasil, as oitavas de finais, e o Brasil ganha por 3-0 da Argentina. O Brasil atropela a Argentina naquele jogo e ele perde a cabeça, é expulso, dá um pontapé no Batista e ali é a primeira, é o fim da estreia do Maradona em Copas do Mundo, eliminado pelo Brasil. Beleza? Estamos em 1982, como eu disse. Opa, vamos voltar aqui. 1982, ele sai do Boca Juniors, tem a Copa do Mundo, ele vai para o Barcelona. Barcelona com muitas dificuldades, o Barcelona que não vinha ganhando títulos, com outros times aparecendo no cenário, né? Com times que despontava aí, como o Real Madrid, que era o grande rival, é o grande rival do Barcelona, o Atlético de Madrid estava muito forte nessa época e também tinha o Atlético de Bilbao, que foi o grande rival do Maradona enquanto esteve no Barcelona, e ele já chega na primeira temporada, não consegue título, mas em 1933 ele ganha a Copa do Rei e ele ganha a Liga Espanhola e também ganha a Supercopa da Espanha, né? Uma passagem muito conturbada, né? Não foi uma passagem tão simples assim como a gente possa imaginar. Muitos problemas, assim, quando ele chega em 1982, ele é diagnosticado com hepatite, né? Fica 6 meses sem jogar e isso teve, claro, muitos problemas, né? Para ele se adaptar à Espanha, mas depois que se adaptou, realmente começou a jogar muita bola. Em 1984, final da temporada, ele sofre uma grave lesão. O seu tornozelo é fraturado numa entrada contra o Atlético de Bilbao. E é uma das cenas muito feia de se ver. O pé dele praticamente sai, fica solto o pé dele, é feio. E depois, em 1984, o Barcelona vende o Maradona para uma equipe que vai ser a equipe que por mais tempo ele jogou. Vou estar passando aqui para você. O Napoli. E ele jogou no Napoli de 1984 a 1991. É isso mesmo. 84 a 91. E aí que esse que vos fala, né, consegue assistir os jogos do Maradona no Napoli. E no Napoli ele ganhou uma Copa da UEFA em 89. O primeiro título dele é o Campeonato Italiano, que ele leva o Napoli ao título. O Napoli é um time pequeno, um time inferior, um time sem grandes estrelas, assim, quando ele chega. Depois é reforçado com Careca, Alemão e outros bons jogadores. Ele ganha 2 títulos no Napoli em 87 e 1990. Também ganha uma Supercopa da Itália em 1990. Então, os maiores feitos, 2 italianos e uma Copa da UEFA em 89 pela seleção do Napoli, onde ele foi muito ídolo e é muito ídolo até hoje. Alguns detalhes, em 1984 ele tinha também proposta para ir para a Juventus de Turim, né? E vocês vão entender o porquê desse comentário, né? Quando ele ficou entre ir para a Juventus de Turim, a velha senhora, uma equipe grande, enorme no cenário italiano, e o Napoli, um time pequeno da Itália,
sem muita expressão, até então nunca tinha ganho um campeonato italiano. Ele diz, né, enquanto estava em vida, né, em todos as entrevistas, livros, filmes que foram falados, porque teve uma declaração em 1982, ali naquela Copa da Itália, que o presidente da Juve falou que esse baixinho de 1,65 m não tinha perfil para jogar o campeonato italiano, que todos sabemos é campeonato de marcação, muito contato, e achava que ele não teria isso, e o Maradona guardou isso. O Maradona guardou esse recado e a escolha dele pelo Napoli. O Napoli fez um grande investimento e hoje ele é o que é em Nápoles. E você vai entender um pouquinho mais no próximo slide por quê, né? Por que isso ficou tão grande e é tão notório lá na Itália. Deixa eu só passar. Antes disso, de 84, em 86 ele já no Napoli, ele joga a sua melhor Copa. Em 1986, se vocês não tiveram a oportunidade, assista. Vai no YouTube, hoje a gente tem acesso aos jogos históricos, tem imagens, né, para a gente ver. Tem os 90 minutos, que é a melhor forma de você saber. Vale a pena você assistir os jogos da Argentina. E tem o célebre jogo contra a equipe da Inglaterra. Lembrando que aquela equipe da Argentina não era boa. Aquela equipe tinha 10 soldados e um general. Né? É isso. Tinha um craque. Era o melhor jogador do mundo na época. O Brasil passava por alguns problemas. Até tinha o Zico lesionado em 1985, do seu joelho em recuperação. Nós tínhamos bons jogadores como Careca, o próprio Sócrates, né? Tantos outros, né? Mas realmente o Maradona foi o auge dele, essa Copa do Mundo de 86. E em 1976 a gente só tem que dar um parênteses e sair um pouquinho da esfera do futebol e um pouquinho para a esfera política. E aí é que algumas pessoas reclamam do Maradona. Primeiro, falar que ele foi um dos poucos jogadores nessa época a reclamar da FIFA. Vocês sabem que quando tem jogos no México, para que os jogos sejam noturnos na Europa, os jogos são realizados ao meio-dia, igual foi a Copa do Mundo 94 nos Estados Unidos, né? E é muito quente no México, né? Sol de quase 40, batendo 41 graus, e ele jogando, essa foto ilustra, né, do título, o sol bem radiante na testa do Maradona, e ele bateu de frente. Na época quem presidia a FIFA era João Avelange, o brasileiro, e reclamou muito do João Avelange, e isso sempre pegou muito mal para ele, mas ele não ligava, ele reclamava, ele lutava pelas causas, ele não era bonzinho não, tá? Mas nessa parte ele realmente ele não se calava, como alguns jogadores, assim, é direito de cada um querer falar, querer não falar, brigar pelos seus direitos ou não brigar. Isso aí a gente não entra nesse mérito, mas a gente tem que dar o mérito para quem tem a coragem de ir contra o status quo, né? Quer mudar, quer lutar por melhorias, principalmente para a classe dos jogadores. É claro que essa foi uma luta que ele não venceu, né? Tivemos outras Copas no horário, mas pelo menos ele reclamou. E muito, né? E isso ele falava em qualquer entrevista, ele reclamava. E saindo mais um pouquinho da esfera do futebol, vale lembrar, quartas de finais, Argentina contra Inglaterra. O time inglês era favorito contra a equipe argentina. Uma defesa muito falha da Argentina e um time muito bom da Inglaterra, tá? Um time bem montado, um time que já tinha dado trabalho na Copa de 82 com alguns jovens jogadores ingleses, né? E o favorito era a Inglaterra. Mas vale lembrar que em 1982 teve a Guerra das Malvinas, que foi a guerra entre ingleses e argentinos, onde a Inglaterra, país de primeiro mundo, matou muitos argentinos naquela guerra. E quando chegou na Copa do Mundo em 86 e teve a Argentina contra a Inglaterra, foi muito falado sobre isso. E a Argentina, dá para reparar, se você assistir todos os jogos da Argentina, os 90 minutos da Copa do Mundo, você percebe que o jogo contra a Inglaterra foi diferente. E quem já assistiu, principalmente o vídeo oficial da Copa do Mundo 86, eles falam sobre isso, tem bastidores sobre isso, vale a pena assistir, tá? E realmente a equipe argentina jogou muito. É o jogo do gol de mão, do La Mão de Deus, né? Que ele faz. O jogo estava 0-0 no segundo tempo, no começo do segundo tempo. Uma bola que o zagueiro espanou, o goleiro saiu, ele tem 1,65 m, tá? Ele subiu com a mão assim, ó. Ele deu um toquezinho com a mão e
Ele falou que isso foi um reparo de Deus pelo sofrimento do povo argentino. Então as pessoas às vezes confundem, né? Não sabem esse contexto quando ele fala a mão de Deus, né? Tipo, Deus ajudou ele a roubar a Argentina, a Inglaterra, mas não sabe o contexto, né? É claro que ele estava brigando, estava lutando pelo povo dele. O Maradona sempre foi muito patriota, né? Sempre teve esse lado do futebol ali. E você vai ver em outras Copas também, ele sempre falando, vamos Argentina, pelo povo argentino, né? Então sempre teve isso na sua veia, né? E realmente isso nessa Copa do Mundo, nesse jogo foi o ápice. E aí eles passam, ele dá show contra a Bélgica na semifinal e num jogo maluco na final de Copa do Mundo, 3-2 contra a Alemanha, o time alemão jogava muito. Nossa, jogava muita bola, mas a Argentina foi campeão. Esse é o ápice do Maradona. Falei bastante, vou continuar, pessoal, agora um pouquinho mais rápido, até para o vídeo não ficar muito longo. 1990, aí a gente não tem boas recordações. Em 82 a gente tem boas recordações. Em 1990 ele ainda estava no Napoli, a Copa era na Itália, né? Contra o Maradona, ainda ídolo, ganho 2 campeonatos com o Napoli, né? Então a torcida local era muito torcida da Argentina. O Brasil não vinha fazendo uma boa Copa do Mundo, mas nesse jogo o Brasil jogou bem. Jogou bem e perdeu de 1-0. Gol do Caniche, numa jogadaça do Maradona. A Argentina teve uma chance de gol, fez. O Brasil teve umas 800, chutou umas 1000 bolas na trave, né? E a Argentina eliminou o Brasil nas oitavas de finais. O célebre jogo da Copa do Mundo 90 não é esse, tá? É uma semifinal de Copa do Mundo entre Argentina e Itália. Você lembra que ele foi para o Nápoles ao invés de Turim? Então, né? Chegou em 1990, o mundo gira, e ele já ídolo em Nápoles, e na tabela da Copa do Mundo já se sabia que se a Itália seguisse e fosse primeira do grupo e seguisse, quem acompanha a Copa do Mundo sabe como que é, ela jogaria em Nápoles e a final seria em Turim, né, no Estádio Olímpico de Turim. Beleza. Só que enfrentou a Argentina de Diego Armando Maradona, e lá em Nápoles o Diego é presidente, é rei, é o que vocês imaginaram. Era, né, gente? É difícil falar o Maradona no passado, porque é muito recente, né? E o Maradona muito esperto, muito inteligente, ele, apesar de ser muito rebelde, fazer muitas coisas erradas, mas ele tinha uma mentalidade, ele sabia jogar as palavras, e ele fala para a imprensa, para os napolitanos torcer para a Argentina por ele, né? Isso é quase que um absurdo, né? Mais ou menos Brasil e Alemanha na Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, a gente tivesse um jogador alemão que jogasse num time mineiro, né, e falasse para a cidade de Minas Gerais torcer para a Alemanha, ao invés de torcer para o Brasil. Foi isso que o Dieguito fez, né? O presidente da Argentina, naquele momento, veio a público e pediu para os napolitanos torcer para a pátria, né, para os italianos. E lembra quando eu falei que, só para o pessoal se situar, na Itália, Nápoles é muito pobre, quase no final do território, seria, considerado um não italiano, né? Tem uma série de porquês ali, né? E até o povo italiano olha com um pouco de desdenho para os napolitanos, né? Então o Maradona apenas falou assim: agora o seu presidente, né, quer que vocês sejam italianos, né? Os outros 364 dias vocês são napolitanos, né? Vocês são a escória, né? Então eu peço para vocês, né, igual eu que já me sinto napolitano, eu peço para vocês torcerem por mim, que eu sou napolitano, torça pela Argentina. E no estádio, no semifinal de Copa do Mundo, na Itália, Itália e Argentina, era nítido você ouvir 50% do estádio torcendo para a Argentina, e não tinha 50% de argentino naquele estádio, e 50% torcendo para a Itália. Foi um dia muito estranho. O jogo terminou empatado nos pênaltis, a Argentina passou e na final a Argentina perdeu para a Alemanha por 1-0. Histórias do Maradona. O vídeo já está ficando longo, mas não tem como não falar sobre esses assuntos. Já estamos acabando, tá? Em 91, a Copa do Mundo em 90, ele fica no Napoli até em 91 e ele é pego no doping. Maradona é pego no doping
por uso de cocaína e fica suspenso por um bom tempo pela FIFA, né? Aí ele briga com o presidente do Napoli e é transferido para o Sevilha. Dá para perceber na foto, né, o quanto ele já está um pouco mais fora de forma, e ele fica por praticamente uma temporada. Não conseguiu fazer muita coisa ali no Sevilha, mas teve essa passagem pelo Sevilha, e aí a gente já está falando um pouquinho mais do declínio da carreira dele depois dessa suspensão e todo o problema de vício que ele teve com a cocaína, e não era só isso, bebidas, não se cuidava, brigas, né, na sua vida pessoal, briga com jornalista, ele vai se perdendo aí ao longo do caminho, né? É uma pena pelo jogador que a gente já estava comentando, e depois ele briga com o presidente do Sevilha, vai para o New Old Boys, né? Estamos chegando em 1993, 94, mal consegue jogar no New Old Boys, fora de forma, ainda com problema de vícios, né? Parou para se tratar, voltava, tinha as suas recaídas, então corria sério risco de ser pego de novo no doping, então muito poucos jogos que ele disputou. Só que em 94 tem a Copa do Mundo nos Estados Unidos, que nós brasileiros amamos, né? Ao qual fomos campeões, e ele se colocou em forma, chamou um preparador físico, fez tudo para estar nessa Copa do Mundo, foi convocado. O time argentino começou a jogar muita bola na fase de grupo, só que no penúltimo jogo da fase de grupo ele é pego endorfina, que é um reagente que não é permitido pela FIFA, e é punido de novo, e ele é punido durante a Copa do Mundo. Isso tem impacto muito grande nos jogadores que viam o Maradona como um dos grandes jogadores da Argentina, um ídolo, e muitos jogadores falam que foi muito difícil continuar em 1994 sem o Maradona, e ali foi um baque muito grande para o grupo psicologicamente, e ali ele não, desde 94, ele faz esse gol contra a Grécia, quando ele sai gritando e chega na câmera cuspindo, aquele estilo Maradona, né, e foi um golaço, tá? Um corte, bateu de fora da área, um golaço. Ele parecia que era o retorno do Maradona. A Argentina poderia ser um time grande disputando a Copa do Mundo. Já pensou uma final Brasil e Argentina em 94? Graças a Deus que não, né, gente? E ele é pego no doping, infelizmente. Mais uma suspensão na FIFA e uma pena para ele. Ele volta para o Boca Juniors. Esse é o jogo de estreia, ao retorno do Boca Juniors, ao qual ele jogou entre 95 e 97. Ele pinta o cabelo com uma mecha, e realmente ele é um jogador muito polêmico, ajuda bastante a equipe do Boca nessa época, entre 95 e 97, mas com problemas já de físico, não conseguia render já, o futebol já tinha um apelo físico um pouco maior, de condicionamento físico, de correr atrás da bola, meio que fechar alguns espaços, e aí o Maradona já teve mais dificuldades. Um pequeno comentário: no seu último jogo com o Boca Juniors em 97, ele, ao ser substituído, ele é substituído por nada mais nada menos pela estreia de Riquelme. Riquelme é o jogador que entra no lugar no jogo que nós não sabíamos, mas era a despedida de Diego Armando Maradona. Em seu lugar, muitos argentinos falam que foi uma troca de bastão. Agora o reinado é seu. E a gente sabe o jogador que foi o Riquelme para o Boca Juniors, né? E para a Argentina também. É isso, pessoal. Diego Armando Maradona Franco, de 1960, deixa eu só mudar aqui, de 1960 até 2020, o maior jogador que eu vi jogar. Se você concorda, discorda, tem alguma coisa aqui que você tem alguma particularidade, deixa aqui nos comentários, terei o prazer de responder vocês, beleza? Obrigado, pessoal. Desculpa o texto um pouco mais longo, o vídeo um pouco mais longo, mas Diego Armando Maradona tem muito assunto para falar. Um abraço. Amanhã a gente vem com vídeos do Campeonato Brasileiro. Até mais.